Olá, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje então para a nossa aula de revisão. Semana que vem, então, não teremos a aula presencial lá no nosso sistema online do Discord e faremos então nessa forma de videoaula para que vocês possam aproveitar essa revisão máximo, revendo os conteúdos para a avaliação que será na semana do dia 23, tá? Então aqui em cima eu coloquei um lembrete, ó. A avaliação é o conteúdo que vai da página 34 à página 43. Vai ser a semana do dia 23, do 11 a 28. Então vai abrir numa segunda do dia 23 e ela vai encerrar num sábado do dia 28, tá? A avaliação vai estar lá no Classroom, ela vai ser daquela forma de múltipla escolha e quando vocês se sentirem mais preparados e confiantes dentro desse período, vocês então iniciam a avaliação de vocês, tá? Lembrando que depois dessa data fica fora a avaliação, tá? O que vai cair? Basicamente o capítulo 6, que é de produtos notáveis, o nosso conteúdo, e o capítulo 7 sobre fatoração, tá? Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui para vocês uma revisão começando pelos produtos notáveis, né? Nós temos 3 tipos de formas que ele pode se apresentar para a gente no produtos notáveis que nós vimos, né? Pela forma, o quadrado da soma, né? Quadrado da soma de 2 termos e também o quadrado da diferença de 2 termos. Eu resolvi juntar porque eles têm muito em comum, esses dois. Por isso que eu coloquei ele aqui bem um do ladinho do outro, porque eles são semelhantes. A única coisa que vai mudar é um simples sinal ali, que não é tão simples assim, porque o sinal muda toda a nossa operação, a gente sabe disso. Mas é um sinal que vai mudar. De resto, é o mesmo sistema que nós resolvemos, tá? Então, olha lá. O quadrado da soma de 2 termos, ele se apresenta dessa forma, ó. A mais B, tudo isso elevado a 2. Enquanto que o quadrado da diferença, ele se apresenta dessa forma. A menos B, tudo elevado a 2, é o quadrado. E aí, eu passei para vocês uma frase. Lembra? Se vocês não esquecerem, gente, se vocês praticarem essa frase, ela vai resolver muito a vida de vocês depois, quando a gente entrar em equações que se apresentam na forma, nessa forma, e a gente tem que transformar ela, né? Então, muitas vezes a gente precisa desse recurso. E aí essa frase, ela tanto te permite resolver a forma da soma como da diferença, né? De 2 termos. Então, qual que era a frase? Eu coloquei ela aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais ou menos. Por que mais ou menos? O mais está referindo a soma de 2 termos e o menos a diferença, tá? Então, é só por isso que a gente utiliza. Então, o quadrado do primeiro. O que é o primeiro, professora? É o primeiro termo. Nesse caso desse exemplo, o primeiro termo é o A, o B é o segundo termo, tá? Então, como que ficaria? O quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vamos transformar isso, vamos falar isso assim, vamos calcular isso, resolver, né? Então, trouxe aqui um exemplo, ó. X mais 2, tudo isso elevado a 2. Bem, se aqui é mais, eu já sei que é o quadrado da soma de 2 termos. Então, vamos utilizar aqui a opção do sinalzinho de mais. Então, como que vai ficar? O quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é x, então x ao quadrado. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. Muito bem, continuando. Mais ou menos, nesse caso aqui o sinal do meio é mais, então eu vou utilizar o mais. Mais, coloquei lá meu sinalzinho de mais. Depois, continuando, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu vou fazer
2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O x. Então, vai ficar 2 vezes x pelo segundo, vezes o segundo, que é 2, vezes 2. Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Tá aqui, ó, 4x, tá? Então, o quadrado do primeiro, mais ou menos, nesse caso, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui. E aí, mais, nesse caso, o terceiro termo, gente, tanto na soma como na diferença, ele sempre vai ser positivo. Esse sinal não muda. Por isso que eu falei que eles têm algo em comum, que é um único sinal, que é o sinal do termo central, tá? Do segundo termo. Então, olha lá. Mais o quadrado do segundo. O segundo termo é 2. Quanto que dá 2 ao quadrado? Não é 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Então, como que ficaria essa expressão? X ao quadrado mais 4x mais 4. Vamos fazer um outro pela diferença. Aqui, ó. Aqui é a diferença, sinal central, aqui, ó, no meio desse daqui, é o sinal de menos. Então, eu vou utilizar esse sinalzinho de menos da frase, tá? Aqui no termo central. Então, olha lá. Primeiro, o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro termo é o m. É o que aparece primeiro, né? E esse é o segundo termo. Então, o primeiro termo é o m. O quadrado do primeiro, m ao quadrado. M elevado a 2. Menos, olha o menos aqui. Aí a regrinha. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é m. 2 vezes m pelo segundo. Quem é o segundo? 6. Então, vou fazer 2 vezes m, 2m. 2m vezes 6, 12m. Então, ficou m ao quadrado menos 12m. Continuando a frase. Mais, ó, o mais aqui, ó, sempre mais. O quadrado do segundo. O quadrado de 6 é 6 vezes 6, ou 6 elevado a 2, que dá 36. Ok? Então, esse jeito do produtos notáveis é tanto pela soma e pela diferença. É o mais trabalhosinho assim que tem. E aí a gente tem o último, né? Que é esse daqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, esse é o mais simples que tem, tá? Ele se apresenta dessa forma, ó. Quando vocês observarem um parênteses, aonde eu tenho eles, dentro do parênteses, semelhantes aos mesmos termos, a única coisa que vai mudar é um está somando e o outro está subtraindo, eu já tenho ali o produto da soma pela diferença. Eu já sei que esse e esse, ó, eles são os mesmos termos, só mudou o sinal de menos. Como que a gente resolve isso? A gente vai elevar o primeiro termo ao quadrado, vamos colocar um sinalzinho de menos ali no meio e elevar o segundo termo ao quadrado. É só isso. Ó, primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Então, olha esse exemplo. Se x mais 5, olha aqui no parênteses, o mesmo, hein? X menos 5, ó. Vocês viram que só mudou o sinal, são os mesmos termos, tá? Como que a gente faz? Eleva o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. O quadrado de x, do primeiro, x ao quadrado. O quadrado de 5, 5 vezes 5, 25. E o menos ali sempre no meio, tá? Outro exemplo, 2a mais 4 vezes 2a menos 4. Termos iguais, só mudou o sinal. Eleva o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. O quadrado de 2a, primeiro, não esqueça, tudo vai ao quadrado. Então, o quadrado de 2 é 2 vezes 2, que dá 4. E o quadrado de a é a elevado a 2, tá? Então, o primeiro termo ficou 4a elevado a 2. Menos, ó, o sinalzinho lá do meio de menos. E agora, o quadrado do segundo termo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, ficou 4a ao quadrado menos 16, tá? E aí, continuando, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fatoração, tá? Existem 4 tipos de fatoração aqui que nós vamos trabalhar. A primeira é o fator comum em evidência. Então, o que é o fator comum em evidência? É um termo
que é comum a todos os outros, uma incógnita comum. Nesse caso, esse exemplo, eu tenho mx mais my menos mz. Ou seja, o que aparece de comum nos três? O próprio m. Então, o que eu faço? Eu pego o m, coloco do lado de fora e o que sobrar eu vou pôr dentro de um parênteses. Então, nesse caso, o que sobrou para ficar mx? Eu já tenho m fora, então m vezes x da mx. Para virar my, ó, lembra também, gente, do sinal. Dentro do parênteses, é os sinais que acompanham esses valores. Então, ó, aqui na frente do y, do my tá positivo, eu coloquei aqui. E aqui na frente do z tá negativo, tá? Não esqueçam dos sinais. Então, para virar my é m vezes y. E para virar mz, m vezes z, tá? Esse é o fator comum em evidência. Olha a fatoração por agrupamento. Ela é semelhante ao fator comum em evidência, só que a por agrupamento, o que vai acontecer aqui? Um termo, ele não vai compartilhar todos, e sim um pequeno grupo. Então, olha aqui, eu tenho esse grupo onde o 7 é comum a esses dois termos. E nesse outro grupo eu tenho o A comum entre dois termos. E aí vocês podem me falar, professora, eu poderia fazer o X, que o X é comum aqui e aqui, e o Y comum aqui e aqui? Também, dá na mesma, tá? A gente tem que pegar os grupos comuns. Nesse caso, eu peguei o grupinho com 7 comum, tá? E o que eu faço? Mesmo sistema do fator comum em evidência. Joga o fator comum para fora, o 7, o que sobrar dentro de um parênteses. Então, ficou 7, para virar 7x, sobrou o x, e para virar 7y, já tem o 7 lá fora, sobrou o y. Ó o sinalzinho, tá? E desse outro grupinho, ó o sinal aqui de mais na frente, comum é o A, vem o A para fora, o que sobrou lá dentro? Para virar AX, A vezes X, joga o X lá dentro, e para virar Y, A vezes Y, o Y lá dentro. E aí vocês vão observar o seguinte, o que ficou dentro do parênteses é sempre semelhantes, eles são iguais, ó. O que está lá dentro de um parênteses é igual ao que está no outro parênteses. Então, o que nós vamos fazer nesse segundo momento? O que está fora, eu vou jogar dentro de um parênteses. Então, ó, o 7 está fora e mais A que está fora, ficou dentro desse parênteses. E eu copio multiplicando uma vez esses parênteses que se repetem. Então, uma vez x mais y. Esse é o fatoração por agrupamento. Nós temos também a diferença de dois quadrados. Lembra? Nós vimos no produto notável. No produto notável a gente viu dessa forma e a gente transformava nessa. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai ver dessa forma e vamos transformar nessa. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que tirar a raiz dos dois termos, tá? Então a raiz de A ao quadrado, ó, cortando esse expoente com o índice da raiz, fica somente A. E a raiz de 36 é 6. Resolvendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses resultados dentro de uma parênteses, numa operação de soma e subtração, em que eu vou fazer A mais 6, ó, vezes A menos 6, tá? E aí, para fechar assim os tipos, nós temos o trinômio do quadrado perfeito, né? O trinômio é uma forma muito comum, ele é aquela frase que nós falamos, o quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É exatamente essa forma que ele se mostra de um trinômio, quando a gente resolve. E agora a gente vai passar para outra forma de produto notável, vamos fazer o inverso. Então a fatoração, ela é o inverso do produto notável, né? Então olha só que o que acontece aqui no trinômio? Nem sempre toda a forma que apresenta aqui, ó, essa forma de 3 termos, ela é um produto notável, dá pra gente fatorar, nem sempre, tá? Então, como que a gente vai saber? A gente precisa fazer essa regra aqui. Primeira coisa, eu vou fazer o que eu fiz com esse, só que eu vou tirar a raiz dos extremos, do primeiro e do terceiro termo. Então, eu venho aqui, ó, tiro a raiz do primeiro termo, que é x ao quadrado, tirei a raiz,
deu o resultado x. Beleza. Vou tirar a raiz agora do terceiro, do 9. Raiz de 9 é 3. Achei esses dois valores, eu vou fazer 2 vezes esse primeiro e esse valor. Então, eu vou fazer 2 vezes x vezes 3, tá? O resultado, nesse caso, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x. Esse resultado, ele tem que ser o mesmo desse termo central aqui. Nesse caso, deu 6x. Então, eu já sei que é um trinômio. Se é um trinômio, eu posso resolver. Mas antes, eu tenho que fazer essa prova. Eu não vou utilizar isso daqui na conta para nada. Eu vou utilizar esses dois valores aqui que eu tirei da raiz, tá? Mas eu preciso fazer essa operação para ver se dá esse valor central. Se dá, a gente continua. Se não, a gente para por aqui. Deu para fazer, chegamos ao mesmo valor. Então, agora eu vou pegar o primeiro valor que eu tirei da raiz. Olha o sinal do termo central, o sinal é positivo. Coloca lá um maisinho aqui no meio, se fosse negativo seria o menos, tá? E a raiz que a gente descobriu desse terceiro aqui, que é 3, eleva tudo isso num parênteses. Só isso, tá? Olha esse outro exemplo aqui, cima, que eu tenho, ó, 16x² mais 12x mais 20. Será que é um produto notável? Será que a gente consegue fazer a fatoração dele e transformar ele num produto notável? Então vamos ver. Primeira coisa, tira a raiz do primeiro termo. Primeiro termo é 16x². Tirando a raiz de 16, raiz de 16 é 4. E de x, corto esse 2 com esse índice, 4x, tá? Agora vamos jogar a raiz do 20. Qual que é a raiz quadrada de 20, gente? A raiz quadrada de 20 não é um número exato. Por não ser um número exato, né? Eu já sei que não vai dar o valor daquele termo central. Então, isso eu já sei que não é um trinômio. Se não é um trinômio, não dá pra gente transformar. Não dá pra fazer essa operação inversa, tá? Então, a gente para por aqui. Olha esse outro aqui, ó. Eu tenho x² mais 14x mais 36. Mesmo procedimento. Joga o primeiro termo numa raiz. Cortou o expoente com o índice, ficou x. Joga o 36 também na raiz, deu 6. Faz 2 vezes esse primeiro pelo terceiro. Então, 2 vezes x vezes 6. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 6, 12x. Gente, deu 12. E aqui é 14, ou seja, é diferente. Nesse caso, não é um trinômio também, tá? Então, é assim que a gente faz para saber se é um trinômio. Deu exatamente o valor central, dá pra gente transformar como a gente fez aqui embaixo. Não deu, a gente para por ali, tá? E aí tinha ficado faltando, a gente corrigiu o exercício 7. Lembra que eu falei que o exercício 7 eu faria em vídeo? Porque ele é uma espécie de uma revisão de todos, ele é um mix de todos, ele vai apresentar ali fatori, né? E a gente tem que descobrir qual o tipo de fatoração nós vamos utilizar. Então, olha só, eu vou pegar aqui uma caneta e aí na A tá assim, ó, 3A mais 6B. 3A mais 6B. Eu olhando, eu vejo que é um fator comum em evidência. Quem está em evidência? Quem está em evidência é o 3. O 3 aparece aqui no 3 vezes 1 e no 6 aparece 3 vezes 2, que dá 6. Então, o 3 é um fator em evidência. Joga o 3 para fora, o que sobrar dentro do parênteses. Para virar 3A, 3 vezes A. Para virar 6B, 3 vezes que número que dá 6? O 2 aqui, ó. 3 vezes 2B, tá? Olha nesse B. X² y mais xz. Eu também tenho um fator comum em evidência. Quem está comum aqui? O meu próprio x. O x está comum, aparece aqui e aparece aqui. Põe o x para fora. O que sobrar dentro do parênteses. Então, aqui, ó, tem x². Então, é x vezes x. Falta um x. E o y, xy. E aqui, para virar xz, x vezes z. Na C, eu tenho 15m menos 5m². Também é um fator comum em evidência. Quem está em evidência? O 5m. O 15 é o
o 5 vezes o 3, ou 3 vezes 5, tanto faz. O 5 está presente aqui no 15 e aqui, então ele é comum. Então, saiu para fora o 5m. Agora, o que sobrou dentro do parênteses? Para virar 15m, eu já tenho 5m. 5 vezes 3, 15, tá? Menos aqui, ó, menos lá. E aqui eu já tenho 5m, só que aqui é 5m ao quadrado. Então, falta um m. Coloca lá o m que falta aqui. Na D, eu tenho x² menos 36. Bem, nesse caso, ele tá com cara do quê? Diferença de dois quadrados. Tira a raiz do primeiro e tira a raiz do segundo. A raiz de x², esse x cortou aqui, vai dar somente x. E a raiz de 36 dá 6. Então, eu vou pegar esses valores que deram, vou fazendo uma multiplicação de soma pela diferença, tá? Mesma coisa na E, ó, 9x² menos 100, tem um menos aqui, é a característica de diferença de dois quadrados. Jogo o primeiro termo na raiz, jogo o segundo termo na raiz. Aí, o que que eu tenho? Raiz de 9 é 3, e x cortou esse expoente com índice, saiu x, 3x. Raiz de 100 a gente sabe que é 10. Então, ficou o quê? Os valores que deram aqui na soma e na subtração, tá? Na letra F, eu tenho x² menos 5x. O que está em comum? Comum é o x, para fator comum em evidência. X para fora, o que sobrou dentro do parênteses. Então, para ficar x² é x vezes x. E para ficar 5x, olha o menos lá, menos. X vezes 5. A letra G, diferença de dois quadrados, ó. Tira a raiz de A ao quadrado, esse índice corta aqui com o expoente com índice, sai o A. E o 9b, raiz de 9 é 3, esse B corta esse expoente com índice, sai o B. Então, eu tenho A e 3b como segundo termo. Faz no parênteses uma multiplicação de soma pela diferença desses termos, tá? E H, x² menos 8x mais 16, tá com cara de trinômio, né? Trinômio aí. Então, vamos primeiro fazer o teste e ver se realmente é um trinômio. Então, tira a raiz de x², raiz de x do primeiro e do terceiro, né? Raiz de x², cortei aqui, saiu x. Raiz de 16, 4. Agora, vamos multiplicar duas vezes esses dois resultados que descobrimos. 2 vezes x vezes 4. 2 vezes x, 2x vezes 4, de 8x. Tô doida. 8x. 8x deu exatamente o valor central. Então, é um trinômio. É trinômio? Como que a gente faz? Pega esses resultados que a gente tirou da raiz, joga aqui, ó. Olha o sinal do termo central. É negativo? Põe o menos lá e eleva tudo ao quadrado. Então, gente, continuando os exercícios, tá? A correção lá do exercício 7, da página 42 e 43. Então, a gente tem lá na letra I, A² mais 2A mais 1. Então, carinha de trinômio, o que nós temos que fazer? Jogar o primeiro e o terceiro termo dentro de uma raiz. A² o expoente cortou, saiu A, raiz de 1, 1. Vamos fazer a prova, multiplicar duas vezes esse valor que deu pelo último. 2 vezes A vezes 1. 2 vezes A, 2A vezes 1, 2. Deu exatamente o termo central. Então, já sei que é um trinômio. Se é um trinômio, o que nós fazemos então? Pegamos o resultado desse com esse, olhamos o sinal do termo central é positivo e elevamos tudo isso ao quadrado. Olha lá na J, mesma coisa, y² menos 16y mais 64 é um trinômio, certo? Vamos ver se é mesmo, carinha. Tira a raiz do primeiro, raiz de y² e y, raiz de 64, 8. Multiplica esses dois entre eles vezes 2. 2 vezes y vezes 8. 2 vezes y, 2y vezes 8, 16y. Deu exatamente o valor. Então, é trinômio. O que nós fazemos? Pega esse primeiro pelo terceiro, resultado que deu da raiz,
Olha o sinal do termo central negativo, coloca lá o sinal, eleva tudo a 2. Exercício K. Mesma coisa, ó, 9x² mais 24x mais 16, carinha de trinômio, vamos ver se é. Raiz, joga o primeiro na raiz e o terceiro na raiz. Raiz de 9x², raiz de 9 é 3 e x ao quadrado é x, 3x. Raiz de 64 é 4. Multiplica esses dois por 2. Então vai ficar 2 vezes 3x vezes o 4. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes 4, 24x. Exatamente o mesmo valor. É trinômio. O que nós fazemos? Pegamos esse termo da raiz com esse, jogamos num parênteses, olhamos o sinal central é mais, tudo isso elevado a 2, tá? Letra L, 25 menos b ao quadrado, diferença de dois termos, né? O que nós fazemos? Tiramos a raiz dos dois. Então, joga raiz de 25 é 5, raiz de b ao quadrado é b. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar esses resultados e fazer uma multiplicação deles em soma e subtração, ó. 5 mais b vezes 5 menos b. Letra M, eu tenho AY mais BY mais 2A mais 2B. Gente, agrupamento, né? Então aqui o que nós temos que fazer? Buscar os termos semelhantes em cada grupinho. Nesse caso eu peguei esse grupo aqui com o termo Y, ó, que o Y aparece aqui e aqui. E aqui eu peguei o 2. Então o que a gente faz? Joga o Y para fora, o que sobrou dentro do parênteses. Então, para virar Y é Y vezes A e para virar BY é Y vezes B. Então, dentro do parênteses, AB. Aqui, vou jogar o 2 para fora, o que sobrou? Para ficar 2A, 2 vezes A e para virar 2B, 2 vezes B. E agora o segundo passo. Olha lá, esse parênteses é semelhante a esse, ok, deu certo. Então, eu vou pegar os termos de fora, jogar no parênteses, ó, Y mais 2, multiplicando uma vez só esses parênteses que se repetem, A mais B, tá? Aí na letra N, ó, eu tenho 3y mais 3, mais xy mais x. Também por agrupamento, né? Fator comum por agrupamento. Quem é o comum aqui, ó? É o 3. E aqui o comum é o x. Então aqui, joga o 3 para fora. Aí vem aquela questão lá do 1 que a gente resolveu em alguns exercícios. Para virar 3y, é 3 vezes y. Y lá dentro. Para virar somente 3, já tem 3 aqui fora. Então é 3 vezes 1. Continua o 3. Então aqui eu vou colocar o 1. Mesma coisa aqui, joga o x para fora. Para virar xy é x vezes y. E para ficar somente x, é x vezes 1. Então, ó, parênteses iguais, pega os valores de fora, joga num parênteses, né? E repete, numa multiplicação, repete um desses parênteses. A letra O. Ó, todos os termos têm x, então é o fator comum em evidência, né? Quem está em evidência? O x. Aí vocês poderiam falar, professora, mas não pode ser o x elevado a 2, x elevado a 3? Nesse caso, eu vou ter que olhar sempre o menor expoente. Quando a gente pensa no número que acompanha, por exemplo, se fosse aqui 4, 2 e 2, eu olharia o número. Mas nesse caso, eu olho os expoentes. Nesse caso, o menor é esse daqui, que é 1, ó. Então, ele vai para fora. Para virar x elevado a 3, já tem x elevado a 1 aqui, faltou 2. Então, x elevado a 2. Para virar x elevado a 2, já tem 1 aqui fora, falta somente 1. E para ficar somente x do jeito que está, ele já está aqui, ó. Então, é ele multiplicando por 1, tá? E o último, a letra P, carinha de trinômio, né? 4x² mais 20xy mais 25y². Para saber se é, a gente precisa fazer a prova. Tira a raiz desse primeiro e do terceiro. Raiz de 4x², raiz de 4, 2. x², esse 2 corta com índice, 2x. Raiz de 25, 5. Y, corta esse 2 com índice, 5y.
vamos multiplicar eles por 2. 2 vezes 2x vezes 5y, 2 vezes 2x, 4x, 4x vezes 5y, 20xy. Deu certo o mesmo valor do termo central, é trinômio. Pega esse resultado com esse, joga num parênteses, olha o sinal do termo central aqui, é positivo, tudo isso elevado a 2, tá? Gente, era isso o conteúdo, espero que vocês estudem aí, olhem, assistam a nossa revisão quantas vezes forem necessárias e qualquer dúvida vocês me chamam lá no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Beijos, bons estudos!